Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Apesar dos pesares, estamos aqui para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu gostaria de convidá-los a participar de uma reflexão que durante esse fim de semana pensei muito e Deus me chamava muita atenção. O silêncio de Deus. Eu vou dar 2 pequenos exemplos de quando Deus silencia. O que será que Ele quer nos dizer através desse silêncio que Ele se faz em nossas vidas? Muitas vezes quando fazemos orações, quando uma peste se espalha pelo mundo, um vírus ou qualquer outra doença ou coisa, fome, miséria, etc., desemprego, miséria generalizada aí. Então nós vamos discutir um pouco isso para podermos entender a grandeza desse Pai que nos ama totalmente. Amém? Vamos invocar o Espírito Santo e logo depois eu quero falar uma coisa com vocês em especial. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, Filho do Deus vivo, tende misericórdia desse pobre pecador que aqui vos fala. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, estou gravando aqui no começo da semana, mas quando eu postar esse vídeo, se caso eu postar, eu queria deixar bem claro que eu estou bloqueado no YouTube, porque eu coloquei um vídeo onde o título era Eu me ajoelho somente para o meu Deus. E você? Esse era o tema, onde tinha um vírusinhos, que eu acho que tem até aí, tá liberado em outros canais, mas no meu foi bloqueado pelo título que eu coloquei. Então o YouTube resolveu bloquear, né? Ou seja, se isso não é perseguição aos cristãos, eu não sei o que é, porque eu não difamei ninguém, só falei o que eu realmente faço. Eu só dobro os meus joelhos perante Deus, porque Ele sim é digno de nós dobrarmos os nossos joelhos sob todos os sentidos de nossas vidas. E assim eu o farei, porque eu não vou me dobrar os meus joelhos para governantes corruptos, sujos, ou para coisas indecentes e deixar de falar a verdade, e principalmente para com o meu Deus, para com o nosso Deus. Então, eu não sei se ainda vai voltar ao canal, está tudo bloqueado, mas estou fazendo esse vídeo. Se eles liberarem, eu vou colocar, né? Não sei, mas enfim. Que Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para começarmos o nosso entendimento, eu gostaria de passar para vocês o seguinte: o nosso pensamento, ele tem que ser um pensamento, o nosso pensamento deve ser santo. A afeição pura, a intercessão reta, a intenção reta, a ação justa e a fala moderada. Isso é um cristão que realmente está querendo aprender, está querendo evoluir. Por isso,
O pensamento deve ser santo, a afeição pura, a intenção reta, a ação justa, a fala moderada. Porque assim aprendemos um pouquinho do caminho da santidade em Cristo Jesus. Sábio não é aquele que fala tudo com conhecimento, mas é aquele que se cala para ouvir, compreender e, quando necessário, fala a verdade. Amém? Meus irmãos e minhas irmãs, o silêncio de Deus. Por que eu queria abordar esse tema, essa temática, né? Nesse sentido, o silêncio de Deus? Porque nós estamos passando por certas situações no mundo inteiro, todo mundo já está cansado de ouvir isso, de ver tantas mentiras, tantas coisas, né, que nos enche, nos deixa muitas vezes apavorados, porque estamos presos, prisioneiros, reféns de um comunismo, né, aciso aí que está em cima de nós cristãos e de todos aqueles que se permitem, né, a passar por isso sem erguer a sua bandeira de verdadeiro filho e filha cristã, que luta pelos direitos de todos, mas os direitos corretos em Cristo Jesus, os valores familiares e o meu direito de ir e vir, de trabalhar ou não, de morrer no meu trabalho em casa. Eu é que tenho que escolher a minha vida. Assim como Deus nos libera, nos dá o livre-arbítrio, se Deus, na sua grandiosidade, nos dá o livre-arbítrio de escolha, quem são esses governos, esses senadores, deputados, esses Supremo Tribunal e etc, que acham que são Deus? Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, em cima dessa temática, muitos de nós estão dizendo, mas por que Deus está silencioso? Não fala, não nos responde às nossas orações. Nós estamos clamando a ajuda dele e ele não nos responde. A oração não fica sem resposta de Deus. Mas 2 vezes, eu vou dar 2 exemplos de 2 vezes. Eu não sei se você vai acreditar ou não. A escolha é sempre sua. Né? Da sua cabeça você é que vai aceitar ou não, ou concordar ou não. Mas o que eu vou falar por conhecimento de causa, de estudos, para poder falar sobre esse assunto. Na rebelião dos anjos, já falei 1000 vezes aqui em vários vídeos, Deus sempre alertava principalmente a Lúcifer, mas a todos os anjos do céu, para orar, para se fortalecer espiritualmente, que eles são espíritos, os anjos são espíritos assim como Deus, né? Eles podem vir à Terra com formas de homem, assim como veio Jesus, homem, mulher, enfim. Mas são espíritos. O que nós temos de verdadeiro em nós é o Espírito. O sopro de Deus, vamos dizer assim, o Espírito Santo que desce sobre nós. Nós temos uma alma, um espírito, que esses são eternos. Então, quando teve essa rebelião, ele sempre nos alertou, sempre alertou os anjos, principalmente a Lúcifer, que ele não queria que nenhum dos seus filhos, amados anjos, caísse no mundo das trevas. Ele nunca quis isso, mas ele conhece todos os corações e alertava para que, principalmente Lúcifer, não caísse na armadilha dele mesmo. Por isso ele falava sempre, orem para se fortalecer, porque você não vai aceitar o que eu vou falar. E ele, não, tudo o que o Senhor falar para mim, eu aceitarei, né?
E quando chegou o dia que Deus se pronunciou, ele adiou algumas vezes ainda para ver se dava tempo deles voltarem realmente seus olhos espirituais para entender, seus olhos espirituais para entender a conexão divina do saber divino. Ele deu algumas chances a mais, mas enfim, não se fez por ouvir. Então ele chegou e falou: eu irei à terra, serei crucificado, morto, de uma maneira muito violenta e trágica. E o Lúcifer não aceitou de jeito nenhum, porque senão ele não seria poderoso. A partir desse momento que Deus, eu não quero entrar nos detalhes que eu já falei em outro vídeo, mas o que eu quero trazer aqui para nós compreendermos quando Deus se cala é isso. Ele falou o que tinha de falar e ninguém ouviu mais a voz de Deus. Ele se calou. E assim os anjos, Lúcifer e os seus anjos do mal, influenciavam os outros ao caminho errado. Deus não é poderoso, enfim. E Deus ouvia tudo, sabia tudo, mas ele ficou em silêncio. Por que ele ficou em silêncio? Horas. Se ele faz um estralado, ele pode resolver tudo. Mas ele é tão justo que ele deixou cada um dos seus anjos, da sua criação, escolher o que queria seguir. Se queria seguir aquele Deus que falava, que eles não viam, mas que existia, que criou eles. Ou ouvir a voz do mal, que chamava sempre a querer ser mais do que Deus. Ele não interferiu em nada, ele alertou antes: orai, orai, se fortalecei, porque vocês não vão aceitar o que vem. Lúcifer não deu a mínima, os anjos que estavam com Lúcifer não deram a mínima, e a partir do momento que aconteceu isso, Deus se calou. Porque ele já tinha alertado. A mesma coisa Deus faz conosco nessas situações caóticas que vivemos hoje no mundo. Já vivemos tantas outras, talvez você nem eu viveu, mas a peste espanhola, né? As igrejas não fecharam, não podia celebrar, mas celebravam lá na frente da igreja, os bispos, arcebispos, os padres levavam o altar lá para frente da igreja, do lado da igreja, nas praças, e celebrava a Santa Missa, porque ela nos fortalece em Cristo Jesus, porque é Cristo, é a presença real de Cristo ali conosco, que nos dá força, o nosso espírito, que é onde precisamos de força. Pois bem, nós estamos passando por essa situação. Deus sabe, está ciente disso, sabia que ia acontecer e sabe quem criou e por que criou, e ele só permitiu. Porque assim como a rebelião no céu aconteceu e ele sabia que ia acontecer, ele permitiu para que cada um escolhesse o seu caminho. Nós temos essa oportunidade hoje de escolhermos o nosso caminho. O caminho do bem, de Cristo Jesus, de Deus, ou o caminho do mal. Infelizmente, muitos estão indo pelo caminho do mal, estão se desviando, um momento que era de fé, de entrega a Deus. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, a primeira vez que Deus se calou, mas deixou o livre-arbítrio de escolha, para não interferir na sua escolha, na minha escolha. Assim como ele fez com Lúcifer e seus anjos, né? Seus belos anjos que eram todos. O livre-arbítrio de escolha. Se quer escolher ficar com Deus indiferente do que venha pela frente, ou escolher outro caminho que talvez eles achassem que era um melhor, o que nós achamos que é melhor para nós, entendeu? Então Deus se calou.
e deixou a escolha dos anjos. Seguisse quem eles achassem melhor. Não interferiu, porque se ele interferisse, todos iam voltar. Mas aí não seria justo. Deus é tão justo nessa maneira, ele poderia trazer todos e resolver. Mas aí ele ia interferir no seu escolher. Olha que Deus que nos ama tanto. Isso foi a primeira vez que Deus se calou. Isso eu estou falando desde a criação do mundo, né? Antes da criação do mundo, né? A rebelião dos anjos foi bem antes da criação do mundo. Mas vamos lá para a criação do mundo. Jesus, duas vezes com Jesus, no Horto das Oliveiras, quando ele fez a oração, no Horto das Oliveiras, Senhor, afasta-te de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus poderia chegar ali e falar, não, meu filho, faz por mim. Mas ele deixou que Jesus, sendo ele, né, mas como homem, enfrentasse e escolhesse. Ele podia recusar, mas ele deixou que Jesus escolheu. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo escolheu obedecê-lo. Esse é o discernimento de escolha, mas escolher a coisa certa. Vocês podem não concordar comigo. Eu estou trazendo aqui uma analogia, né, sobre esse caso. Jesus estava no alto da cruz. Senhor, por que me abandonaste? Deus não falou nada. Deixou concluir tudo com o consentimento dele, mas com certeza rasgado, porque é o mesmo. Quem me vê, vê o Pai. Quem conhece o Filho, conhece o Pai. Porque eles dois são um só. Um Deus que se faz isso e se cala para que eu, você, para que nós acreditássemos ou não naquilo que estava acontecendo ali. Ele poderia, com a sua voz, parar tudo e todo mundo ia se ajoelhar, iria voltar atrás, mas ele não quis interferir mesmo com aquela dor do teu filho, primogênito, carne da sua carne, ser do seu ser, se pode dizer assim, porque Deus não é carne, mas Jesus estava como homem aqui na terra, mas o seu espírito, um só. Por isso, ele se calou, para que tanto Jesus como nós escolhêssemos, assim, principalmente Jesus, escolhesse a entrega dele. Aquelas orações de Jesus, Deus não respondia, mas ouvia e dava força espiritual para que ele vencesse. Porque ele, assim como lá no princípio que Deus falava para Lúcifer e todos os seus anjos, orem para se fortalecer. Ao contrário de Lúcifer e seus anjos, os que se rebelaram, ao contrário deles, Jesus orou. Para nos dar exemplo que a oração nunca ela é em vão. Deus ouve, mas muitas coisas ele não interfere porque a escolha é nossa. Ele não quer interferir no nosso livre-arbítrio de escolhas. Eu poderia trazer mais justificativas sobre o assunto. Eu não estou falando que você vai concordar com o que eu estou falando. Eu só queria que vocês pensassem, pelo menos, para tentar compreender esse amor de Deus. Nós não compreendemos porque a dimensão do amor de Deus, do conhecimento de Deus é único, é infinita. O nosso assim, na nossa capacidade humana, é 1%, não de Deus, do ser humano, porque se nós pensássemos
pelo menos como os anjos, tivesse esse discernimento dessa maravilha, desse espetáculo que é essa sabedoria divina, nós compreenderíamos tudo que estamos passando, entenderíamos e aprenderíamos com tudo isso. Mas nós, na nossa vã ignorância, que queremos ensinar a Deus como agir, como fazer, muitas vezes imitamos a Lúcifer, infelizmente. Porque quem é eu e você para ensinar a Deus? Pelo contrário, nós só fazemos burragens, erros em cima de erros. E eu digo aqui por mim. Por isso, vamos nos fazer realmente filhos e filhas e entender que o silêncio de Deus é por amor. É para que nos ensine, para que cada um de nós possa ter a escolha livre, arbítrio de escolhas. Qual o caminho que você, que eu quer. Indiferente se enfrentarmos todas as adversidades que possa surgir, mas em Cristo Jesus já somos vitoriosos, mas não podemos jamais parar de orar, de acreditar, de ter fé, de se entregar a esse amor divino, mesmo no silêncio que não ouvimos a voz de Deus, o clamor do teu povo, mas Ele está ouvindo sim. Só que Ele está deixando a sua escolha. Se você vai acreditar mesmo com todas essas calamidades, acreditar nele fielmente, ou se vai, assim como tantos, se afastar dele e se agarrar em governantes, em seres aqui corruptos de coração, empedrados seus corações. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, meditamos sobre este assunto, o silêncio de Deus. Vamos compreender, entender esse discernimento divino de Deus que nos faz amarmos Ele ainda mais por tanto amor, por tanta justiça, porque isso é ser justo. Ele não influencia a pessoa escolhê-lo, mas Ele deixa a nossa escolha, por isso esse silêncio. Espero que vocês tenham compreendido. Meditem, pensem em todos os atos da sua vida e por que Ele permitiu várias coisas na sua vida que você escolheu, ou certas ou erradas. Nós temos sempre o nosso anjo da guarda que nos influencia muito no sentido de caminharmos junto com Deus. Mas na hora que nós escolhemos é a nossa escolha, Ele não interfere. Pode ficar ali apreensivo que Ele não queria que você sofresse, nem ninguém sofresse. Mas Ele permite porque assim é o livre-arbítrio de Deus. É justo. Por isso, meditaremos em tudo que ocorre no mundo inteiro e nas nossas vidas, ao nosso redor. Isso é muito válido para o nosso crescimento espiritual. Por isso, esse tema, o silêncio de Deus. Nós muitas vezes pensamos, Deus não está interessado na minha oração, no meu clamor, no meu pedido. Não é. É como eu já te expliquei. E para falar nisso, me lembro agora de Santo Agostinho. A sua mãe orou mais de 20 anos para a conversão desse seu filho, que era um boêmio. Não tinha nada a ver com Santo Agostinho que nós conhecemos. E ele mesmo relata no livro. Sua santa mãe que fez tudo, não desistiu e assim converteu ele e se tornou um doutor da igreja. Olha só que maravilha. A oração sempre tem esse poder. Nós não podemos perder a fé e desistir, porque Deus ouve, sempre. Mas no seu silêncio, deixando você escolher, será que eu vou ter fé sozinho de continuar a acreditar? Porque é fácil ele chegar aqui, eu estar fazendo uma oração e ele falar, você está sendo ouvido, eu vou te atender. Assim eu vou acreditar
Mas se ele não se manifesta, e mesmo assim eu creio e continuo ali, isso é fé. Eu creio que ele vai na hora certa e da maneira dele, não da minha, e se isso for melhor para mim. Eu tenho que ter essa compreensão de entendimento, de saber que Deus sabe e eu não sei nada. Amém? Muitas vezes também nós pensamos assim: Deus nos abandonou. Ou senão, não tem solução esse meu problema, essa nossa causa mundial. E eu digo para vocês que Deus não abandona ninguém dos seus filhos queridos. Resta saber se nós temos Ele como o Pai querido e amado, que nós cremos Ele acima de tudo e de todos, ou nos entregamos na primeira tropeção. Na primeira pedrinha ali que nós caímos, já começamos a reclamar da vida de Deus, porque Deus deixa acontecer isso comigo, porque eu vou à igreja, porque eu oro, porque eu faço o rosário, o terço, sei lá o que for. Isso aí você está fazendo como se fosse uma troca. E a oração e a igreja é o benefício para você, não é para Deus. Porque Deus não precisa, Ele nos ama e quer lá. Mas Ele não nos obriga a nada. Se nós não vamos fazer de coração não vai ser aceito. Amém? O meu caso não tem solução. É lógico que tem solução, tudo tem solução. A solução está no nosso crer. Jesus fazia vários milagres, mas Ele perguntava: você crê? Você tem fé que isso pode acontecer? Sim, Senhor, eu tenho. Pois vai, que teu filho ressuscitou. Você, a sua fé, o curou com tantas pessoas, enfim. Tudo tem solução. Em Cristo Jesus, a nossa fé, se ela é verdadeira e acesa, se ela estiver acesa diariamente, mas não só em oração, mas em obras, no modo de viver, de agir, de pensar, como eu sempre falo, né? Que cada um compreenda o que eu estou falando, que Deus deu o discernimento de cada um de entender. E em Eclesiastes 3:1, nós vamos ver o seguinte: para tudo há uma ocasião, cada um no seu tempo, no tempo certo de Deus, para cada propósito debaixo do céu. Por isso, tudo tem seu tempo, tudo tem sua ocasião, tudo tem o seu momento permitido por Deus. Isso é o nosso Deus, é maravilhoso, só não compreende quem não quer, porque nós vamos muito pela cabeça humana, pelos que os outros falam de Deus, pelos que não creem em Deus, pelos ateus, pelos que se dizem cristãos, mas que não têm nada de cristão. Estão infiltrados na igreja para enganar, que estão à procura de dinheiro, de poder, de subir de cargos nas suas vidas eclesiásticas, ou seja, lá onde for. Nós nos deixamos enganar e nós temos que seguir, eu, você, todos nós, é Jesus. Os princípios de Jesus, esse é o verdadeiro. Esse nós devemos segui-lo. Não vou prolongar para o vídeo não ficar grande, que as pessoas não têm muita paciência. Mas Deus seja louvado para sempre, seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó meu Deus, meu querido e bondoso e amado Deus. Obrigado, Senhor, por nos ensinar, mesmo no vosso silêncio, quanto amor. Quanta justiça, Senhor, encontramos no vosso silêncio. Como vós nos ama, Senhor, a deixar ao ponto de escolhermos. E mesmo no silêncio da dor, do sofrimento, da angústia, de tantas males existentes ao nosso redor, de nos deixar a escolha se vamos seguir na fé em Cristo Jesus adiante, ou vamos fraquejar e começar a reclamar,
a dizer que Deus poderia mudar, cadê ele? Porque está em silêncio, não ouve a minha oração. Eu sei, Senhor, que vós ouve, e o melhor acontecerá para aquele que crê. Eu creio. Por isso eu coloco todas as pessoas da mente fracas, do coração fraco, para que aumente, Senhor, a fé nessas pessoas. E com a vossa mão, Senhor, poderosa, cura as pessoas que estão nos hospitais com câncer, com Covid e com tantas outras doenças do corpo, da alma, da mente. Todas as enfermidades, eu creio em Cristo Jesus, que todos aqueles que creem serão curados, para a honra e glória do Santíssimo e poderosíssimo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, o seu sangue que nos liberta, que nos lava e nos purifica a nossa alma. Tudo isso vos peço, pelo nome do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, e males, pragas, maldições, vírus. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que dessas as bênçãos toda poderosa, desse Deus poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, sobre todos nós, nossas casas, nossas famílias, o silêncio de Deus. Não pense que Ele não está nos ouvindo. Ele está sim, só que na sua infinita sabedoria, Ele fica em silêncio para ouvir e sentir os nossos corações, se realmente existe fé nele. Se nós acreditamos e deixamos nossas vidas e entregamos-as verdadeiramente nas mãos dele. Por isso, toda oração tem a sua validade e Deus ouve. Sempre. Deus, em silêncio, fala muito para aquele que compreende. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Se vocês chegarem até aqui, se caso eu colocar esse vídeo no ar, porque está tudo bloqueado, porque eu sou um cara depravado que faz coisas tão erradas aí na internet, indico caminhos errados, né? Eu faço tantos vídeos errados aí que fui bloqueado. Mas que seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Se você chegou até aqui, não esqueça do seu like, por favor, nos ajude. Comente lá embaixo o que é que você achou, se viu para te ajudar, para ajudar alguém, né? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Compartilhe, é muito importante, para que nós possamos crescer e chegar ao maior número de filhos e filhas de Deus, nossos irmãos em Cristo Jesus, que precisam compreender o caminho do bem e do amor desse Deus que é justo em tudo e para todos. Amém? Ele manda o sol para os maus e para os bons, igualmente. Ele manda a chuva para os maus e para os bons, igualmente. A escolha é sua e é minha. O que é que nós queremos para a nossa vida? Que Deus que nós queremos é esse Deus justo, de amor, que deixa nós escolhermos no nosso livre-arbítrio de escolha ou ser escravizado por resto da eternidade, por toda a eternidade.
Paz e bens. Paz e bens, paz e luz da paz, Senhor Jesus. Deus abençoe infinitamente. Fiquem com Ele sempre, na presença desse Deus que nos ama infinitamente.